Como fazer para você vencer o maior medo que você sente? Quando chegam esses períodos de mudança de ciclo, a gente sempre tem vontade de realizar muitas coisas. Estamos no final de um ano e a gente começa a planejar coisas que a gente quer mudar, coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente precisa deixar no ano que está terminando, levar conosco para o ano que está chegando. Enfim, é um tempo de mudança, sim. E é um tempo de muita mudança interna, de a gente reavaliar muita coisa, repensar o que a gente realmente quer da vida, o que faz sentido. Só que nessa hora, para muitas pessoas, bate aquele desespero. E aí? Como que eu vou mudar? O que eu vou fazer? E essa semana eu atendi alguns casos de consultório muito interessantes, onde trabalhamos a frequência, a energia, a consciência da perda. Histórias onde famílias perderam muito, não só na questão financeira, trabalho, mas também tiveram perdas de pessoas importantes. E uma história familiar, antiga, recente, onde muitas perdas causaram muita dor. E aí, quando a gente se pega e se observa nos nossos maiores medos, às vezes, uma pontinha de um medo que você sente de uma situação, de uma mudança que você não consegue fazer, de uma situação que você precisa resolver e não consegue, aquilo ali é só a ponta do iceberg. Não sei se você já viu essas imagens de um iceberg. Inclusive o iceberg que o Titanic bateu, dava para ver só uma ponta, acho que 5% do iceberg. Os outros 95% eram enormes embaixo do oceano. Então, é mais ou menos assim que às vezes funciona para algumas pessoas que, de certa maneira, estão identificadas em alguma dor, em alguma situação, em algo do passado que às vezes não foi acolhido, não foi ressignificado. E a forma como se olha para essa situação, ainda este olhar causa muita dor. Porque nós podemos e temos a escolha de olhar para a situação com pesar, algo difícil, algo que eu não consigo superar, como eu posso olhar para a mesma situação e dar um novo significado para ela. Amar a minha história como foi, do jeito que foi, acolher e aceitar tudo que foi e começar a ter uma atitude mais amorosa, mais de aceitação daquilo que foi, para que eu não sofra mais com aquilo que eu não posso mudar. E nesses casos de consultório, eu vi duas situações diferentes, mas que a sintonia era muito parecida. Num caso, a pessoa teve situações na família, na vida atual dela, de agora, mas também na ancestralidade dela, onde foi marcado por muitas perdas, né? Perdas de mãe muito cedo, perdas de filhos e situações de perdas de pessoas que foram muito sofridas, muito difíceis de a família aceitar situações. E, inclusive, ela estava repetindo esse padrão. Já tinha passado por uma perda importante, já tinha perdido pai e mãe, tinha passado por uma situação com um filho também bem desafiadora. E ela chegou justamente com essa situação e com essa questão para resolver. Ela falou: Kátia, eu sei que eu posso fazer muito mais, mas eu tenho alguma coisa que me causa um medo que eu não sei identificar. Eu não consigo perceber. Eu não sei onde é que está esse medo. Eu não sei o que causa tanto medo. Quando a gente foi para campo para sentir o que poderia acontecer ou qual é o movimento da alma, que não é só um movimento racional, mas é algo que está no coração e que às vezes o racional nunca vai conseguir perceber. Então é preciso um movimento mais profundo, é preciso um olhar mais profundo para que a gente consiga de verdade identificar onde estão as travas. E no caso dela, tinha uma identificação muito forte por vários motivos com a dor e com as dores de perda, que eram muito latentes e estavam muito presentes ainda. E aí, a primeira coisa que a gente pode fazer quando a gente já identifica, que em alguns casos a gente nem identifica, mas em outros talvez você já saiba, é sair do julgamento. Porque às vezes, até mesmo em meio à dor, nós estamos altamente julgadores daquela situação. Como assim, Kátia? A gente julga Deus, a gente julga a vida, a gente julga o mundo, a gente julga por que isso aconteceu comigo, eu não merecia isso, por que teve que ser assim? E aí, internamente, a gente começa a se revoltar com a situação que é. E essa revolta, esse julgamento extremo, essa dor só aumenta. Porque não é no julgamento que a gente consegue ressignificar e acolher no nosso coração. No julgamento a gente tenta se afastar, porque dói. E nessa tentativa de excluir, de afastar, a dor só aumenta, porque nada pode ser excluído.
Lei do pertencimento. A lei do pertencimento é a primeira lei que rege a nossa vida. E ela é presente em tudo. Então não dá pra gente querer excluir. Tudo que a gente tenta excluir aumenta a dor. E a situação fica mais difícil de resolver. Porque eu não quero nem ver aquilo. Quanto mais eu tenho esse movimento de julgamento e de exclusão, pior a situação fica. Então, todo o trabalho que é feito justamente é de aceitar e acolher, mas não é só dizer eu aceito, eu acolho. Existem falas sistêmicas, existem movimentos sistêmicos que precisam ser feitos. É preciso um olhar muito profundo e um movimento muito profundo, que aí, através dos processos que eu faço, eu consigo levar você para esse novo olhar. Conduzir você na sua caminhada para você ressignificar alguma parte da sua história que às vezes não está bem acolhida ainda, ou você nem sabe que aquilo mexe, mas é aquilo que está mexendo profundamente com a sua realidade hoje. E o outro caso foi parecido, porém, histórias de perdas financeiras muito importantes na vida da família. Então, essa cliente, e não é o primeiro caso que eu atendo, eu já atendi acho que uns 3 ou 4 casos assim, em que o pai de família se envolveu em negócios, os negócios não deram certo, e aí a família acabou perdendo tudo, passando quase fome, passando muita necessidade, e essa pessoa internamente carrega o medo de falhar, o medo de fracassar. Aí essas pessoas têm o desejo de ir para a vida, de abrir um negócio, de ser autônomo, de fazer alguma coisa que é o seu sonho profissional e elas não conseguem e não sabem o motivo. Aí quando a gente vai para campo, a gente vê que esses homens de família que perderam tudo foram muito julgados, foram crucificados, foram sacrificados pela família. O julgamento foi extremo, até da própria pessoa, né? Porque esses homens antigamente, eles não aceitavam fracassar, eles não aceitavam as vulnerabilidades. Então, pais de família que fracassavam, às vezes se jogavam na bebida, às vezes até pensavam em suicídio, às vezes morriam com doenças graves, muito jovens. Por quê? Porque não aceitavam, não tinham conhecimento como a gente tem hoje, não tinha como buscar e também não era acessível para essas pessoas buscarem terapias ou ajuda. E homens tinham que ser fortes, eles não podiam expressar sentimento, então isso era muito difícil para as gerações antigas. Nós, agora, estando na realidade que a gente está, tendo acesso à informação como a gente tem, é uma bênção, porque a gente pode olhar para tudo isso e dar um novo olhar. E neste caso em que no campo se mostrou uma história de fracasso do pai, que perdeu tudo, que o negócio não deu certo, o movimento foi muito bonito, porque veio justamente mostrando para ela que o pai deu certo e teve muito sucesso até onde foi possível. Então não é porque em algum momento o negócio não deu certo que ela tem que ver o pai como um fracasso, muito pelo contrário. Este pai é um grande sucesso. Até porque na época em que este pai abriu um negócio, quase ninguém fazia isso. Então eu comecei a mostrar para ela que existia um outro lado da situação, que existia uma outra forma de ver tudo. A gente não tá mentindo nem enganando ninguém aqui, mas a gente tá olhando outras possibilidades que antes não podiam ser olhadas. O olhar era só para o fracasso, para a dor, para a perda. Tá, mas e o que há por trás disso? Inclusive, uma fala que veio durante esses processos foi: por trás de toda a perda há um ganho. E às vezes, ganhos de coisas grandiosas. Porque se a gente não perde, às vezes, alguém ou algo na vida, a gente não se encontra em algum caminho. Porque às vezes aquela pessoa não permitiria que a gente seguisse esse caminho. Eu já vi também em casos de consultório em que as pessoas dizem pra mim: eu perdi minha mãe muito cedo, mas se a minha mãe tivesse aqui, eu não teria feito X coisa, eu não teria agido de X maneira, eu não teria amadurecido nessas questões. Foi difícil perder ela? Foi. Tenho saudade? Muita. Fico triste às vezes? Sim. Choro? Sim. Mas hoje eu aceito a morte desta mãe e no meu coração eu entendo, né? Eu me conscientizo, porque o coração não entende, ele não é racional, mas eu me conscientizo de que outras coisas boas vieram. Quando eu olho também as coisas boas que vêm, eu consigo confortar meu coração. Porque senão só vive em meio à dor. E por trás de toda a dor há muita vida, por trás de toda a perda há ganhos. Os dois lados da moeda. Aí eu escolho para que caminho eu me coloco à disposição para olhar. Não tem certo e errado. Se ainda para você algumas situações causam dor, causam medo, ok. Mas e se eu tentar olhar para isso de outra forma? E se eu começar a contar uma história um pouquinho diferente para mim mesmo? Será que eu não acalmo mais meu coração? Será que eu não fico mais em paz? E uma outra dica essencial que
porque eu vejo que as pessoas têm o hábito de fazer isso. Elas gostam de dizer o meu medo, a minha ansiedade, a minha tristeza, a minha falta de fé, a minha dor de cabeça, a minha dor nas costas, a minha dor no quadril, a minha dor, a minha ansiedade. Gente, o que vocês vivem hoje é uma condição, não é quem vocês são. Nós não somos a ansiedade, nós não somos a tristeza, nós não somos a dor das costas, nós não somos a dor de cabeça. Isso é um estado de ser do momento, não é quem você é. Então, pare de se definir com essas coisas. A minha depressão, parece que as pessoas até gostam de dizer, né? A minha depressão. Não é sua, meu amor. É uma condição. Agora, se você gosta da ideia e quer se apropriar disso, continue dizendo minha, que vai ser cada vez mais sua. Você nunca vai sair disso. Você pode fazer o tratamento que for. Quando eu quero me apropriar de algo, porque eu tenho muitos ganhos com esse algo, tipo, se eu continuar com essa depressão, eu ganho atenção, as pessoas param pra me ajudar, tomo um remedinho e parece que passa. Aí vai levando, aí gosta que seja sua mesmo. Mas eu acho que muitos que estão aqui não querem isso. Estão aqui justamente assistindo um vídeo como esse, porque querem se sentir livres. Então, se você quer ser livre para ser você, quer se libertar de medos, quer se libertar de dúvidas, quer se libertar de tristeza, quer se libertar da depressão, da ansiedade, o primeiro movimento que você pode fazer é justamente parar de se identificar com isso tão fortemente. A ansiedade que eu sinto, a ansiedade que eu tenho, às vezes eu tenho ansiedade, mas não é eu sou, não é meu, não é seu, entende? Então esse movimento também é muito importante para que a gente consiga desassociar e consiga de verdade ter uma vida mais leve, mais livre de tudo isso. Que de verdade, eu não acho que você tá aqui para sofrer. Eu acho que você tá aqui para viver tudo que está disponível. E se alguém nesse mundo tem algo que é importante para você, que você gostaria de vivenciar, de experimentar, é possível para você também. Se alguém conseguiu, você também consegue. Mas às vezes a gente coloca as barreiras e não se abre para que as possibilidades cheguem. E é por isso que a gente ainda continua com a condição especial para você fazer as suas sessões de alinhamento e para que você possa entrar na frequência, na sintonia de 2025. Se você ainda não agendou, aproveite, que eu vou deixar por mais uns dias. A minha agenda em dezembro já lotou, mas eu ainda tenho alguns horários ali que eu vou disponibilizar no mês de janeiro. Já estou começando a organizar a minha agenda. E aí, se você quiser aproveitar, aproveite, marque o quanto antes para você estar realmente vivendo tudo e todo o potencial que a vida pode trazer para você em 2025. 2025 é um ano poderoso, já gravei vídeos aqui no canal falando sobre este ano, sobre o que está por vir, sobre como entrar e se alinhar, né? Mas eu sei que tem questões que sozinhos a gente não consegue resolver e é por isso que eu organizo um espaço maior na minha agenda para poder fazer os atendimentos de fim de ano, justamente por ver uma grande transformação acontecer com todas as pessoas que vêm e fazem as suas sessões de alinhamento. Então, aqui embaixo tem os nossos contatos, fale conosco, a galera da minha equipe vai te orientar, vai te passar as informações e a gente vai o quanto antes achar um horário para você começar o seu movimento e poder soltar as amarras que te prendem para você ter o melhor ano da sua vida em 2025. Combinado? E se gostou desse vídeo, se você achou que ele fez sentido, manda para alguém e faça o seu movimento em relação àquilo que te prende, àquilo que te causa medo. Para você soltar esses medos, comece a ressignificar um pouco a sua história, se desidentifique de coisas que às vezes não fazem mais sentido. E bora lá, que a vida tá esperando por nós, tá esperando por você e 2025 promete, mas promete para quem estiver alinhado. Quem não estiver alinhado energeticamente vai sofrer em 2025. Quem não estiver fazendo seu movimento interno, não vai ser fácil 2025. Mas quem está disponível, quem está aberto, quem está disposto a fazer as suas mudanças internas, vai ser muito beneficiado, porque 2025 é ano de Júpiter, segundo a astrologia, e é o ano da boa sorte. Mas não é sorte que vem ao acaso, é sorte que vem com alinhamento. Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.